Pessoal, nos outros semestres eu vinha pedindo para o pessoal fazer as plantas de apresentação, sempre usando esse modo sombreado, né, porque aí ele define as cores, apresenta as cores que estão definidas lá para o material. E aí eu sempre recomendava de alterar algumas configurações, por exemplo, né, aqui o material da madeira do guarda-corpo tem a mesma cor do piso, né? Porque também é madeira e a gente definiu a cor pelo material. Mas do ponto de vista do desenho, o ideal é que o que está mais distante, né, no caso o piso, seja mais claro, não tenha esse impacto visual. O desenho aqui fica muito chapado. Então a gente poderia usar aqui o VG, né, visibilidade gráficos, para mudar aqui os pisos, por exemplo, e fazer, como é tudo igual de madeira, eu poderia sobrepor aqui o padrão de superfície. Então eu posso sobrepor aqui, ó, o plano de fundo, para deixar, o primeiro plano seriam as linhas, né, a linha da paginação das tábuas de madeira. O plano de fundo eu poderia mudar a cor dele, vou botar aqui com preenchimento. E aí a cor parece que é essa daqui, ó, mas vamos deixar ela mais clarinha. Piso é bom sempre deixar bem clarinho, por conta desse efeito visual. Vamos lá, ok. Vendo, ó, deu uma clareada. Acho que ainda dá para clarear mais. Porque nesse modo sombreado ele também faz um efeito de luz. Se eu pegar esse mesmo piso e colocar ele do lado de fora, ó, copiar ele aqui para fora, ele provavelmente vai ter uma aparência diferente. Deixa eu ver se vai me contradizer aqui. Não, está igualzinho, não mudou nada. Enfim. Mas aí usava-se o VG, né, então, para mudar a cor do piso. Estou fazendo uma sobreposição. Eu vou clarear ainda um pouquinho mais. Deixar bem clarinho, para que o piso não se sobreponha, né, e não confunda com elementos que estão mais altos. Isso, né, é aquele princípio básico de desenho, né, do que está mais próximo, do que está cortado ser mais grosso, né, ter um peso visual maior para delimitar o que é cheio, e o que está mais, né, a meia altura em peso intermediário, o que está mais distante, no caso o piso, ter um peso visual menor, né, para distinguir cheios e vazados e dar a ideia de profundidade. Então, eu vinha fazendo isso, né? Poderia fazer aqui a mesma coisa com escadas. Aliás, de escada, tem uma coisa que é importante da gente fazer, que é do VG, visibilidade gráficos. Vamos apagar essa linha dupla aqui, ó. Lembrei, vou fazer isso de uma vez. Então, lá em visibilidade gráficos, né? Vista, visibilidade gráficos. Vocês também podem fazer com o atalho aí do VG. Eu vou procurar em escadas. Eu acho que isso aqui é bom de já marcar, ó. Então, tem linha do bossel e linha do espelho, que são essas duas linhas que a gente está vendo na escada aqui, ó. E aí eu tenho linha do bossel e linha do espelho. Deixa eu voltar aqui, ó, só para a gente pegar essa daqui, ó. A escada está subindo e depois ela está em projeção. Então eu tenho linha do bossel e linha do espelho duas vezes. Deixa eu achar aqui, ó, na escada, abrir o maisinho da escada. Então eu tenho aqui esses elementos acima, é o que está em projeção. Então eu vou apagar a linha do espelho e tem a linha vista, também vou apagar a linha do espelho. E aí eu vou aplicar, ele vai deixar só uma linha, né, que é como a gente deve representar de fato a escada. Então isso, né, para evitar aquela linha dupla, mas para poder ter, na hora que eu ver no corte, eu vou ver essa escada que vai ter essa sobreposição dos degraus, né, isso tem até na norma de acessibilidade, vocês vão ver que fala sobre bossel. Então é um detalhe importante de escada, mas que eu não preciso ver na planta. Então tá aí.
Aí o que eu queria mostrar para vocês hoje, né, como uma alternativa a fazer esse ajuste de aparência, né, do desenho aqui, por exemplo, no caso que eu mostrei do piso, né, poderia fazer a mesma coisa aqui com a escada também, usar a mesma cor. Tem uma opção de fazer, e aí isso eu acho que pode ser bem útil aí, né, para os projetos que vocês estão fazendo, para um TCC, enfim. Quando a gente está apresentando um projeto conceitualmente, né, apresentando um estudo, uma planta para entendimento do projeto, é bom a gente, às vezes, identificar uma setorização. Então, tem um recurso de planta que a gente pode usar. Então, eu vou selecionar aqui a planta, né, de apresentação do terceiro piso e vou atribuir um esquema de cor. É uma propriedade que tem aqui, ó, esquema de cor. E aí eu vou fazer esse esquema de cor por ambiente. Ele tem essas três opções, né? Espaços e ambientes, acho que são bem análogos. E esses zonas de AVAC, de ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Então isso é para simulações, né? O Revit tem alguns recursos para simulação térmica. Não vem ao caso agora. Então nós vamos separar aqui, ó, por ambientes. E aí eu vou criar um padrão, né, de esquema de cor. Então eu tenho aqui uma setorização, isso eu criei, eu posso duplicar ele. Eu acho que sempre tem pelo menos um. Eu poderia criar outros, renomear, enfim. Ou cancelar esse daqui. Então vocês devem ter um aí, renomeiem. Então nós vamos fazer por ambiente, uma setorização. Então ele está pegando propriedades que são dos ambientes, né, que a gente inseriu na última aula. E aí aqui eu vou pegar parâmetros que são do ambiente. Nesse caso eu vou pegar aqui por ocupação. Poderia escolher qualquer um desses. Eu poderia fazer, né, pelo acabamento de piso, de parede, por área. Então são parâmetros do ambiente. Eu vou pegar aqui pela ocupação para a gente fazer uma setorização. E aí eu vou atribuir, eu tenho que primeiro atribuir isso aqui. Ó. Então, acho que vocês ainda não vão ter isso definido. Deixa eu fazer um parêntese aqui para mostrar o que a gente tem que fazer lá no ambiente. Então, ó, se eu pegar aqui a varanda, eu posiciono aqui em cima do texto, ó, e vou com o Tab até selecionar esse X aí, que é o X do ambiente. Peguei ele, acho que está selecionado. E aí aqui eu tenho esses parâmetros, ó, dados de identidade. Aqueles parâmetros que a gente viu lá no esquema de cor são esses que estão aparecendo aqui, ó. Então eu vou pôr aqui como ocupação, eu estou chamando a varanda de uma área social da casa. Aqui eu fiz bem básico, né? Social, íntimo e serviços. Né? De um programa residencial, normalmente são as distinções que a gente precisa fazer. Então eu estou definindo aqui que o ambiente varanda é uma área social. Sala de jantar também. É área social. Então primeiro vocês têm que atribuir esse valor, né, para os ambientes. Não sei por que ele não está aparecendo o ambiente. Poderia selecionar tudo aqui, ó, filtrar só os ambientes. Né? Posso isolar os elementos aqui, estou querendo enxergar eles. Poderia pegar aqui, ó, por exemplo, vou isolar ambientes e o identificador de ambiente, só para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Selecionei os dois e vou isolar as categorias temporariamente, ó, só para poder enxergar o que a gente está fazendo. Então, o ambiente, varanda, sala de estar, sala de jantar, isso aqui são áreas sociais, eu vou definir como social. Isso aqui são as áreas de serviços e circulação. Aqui as áreas mais íntimas do quarto. Então isso eu estou atribuindo o parâmetro para ocupação. Preciso fazer isso, vou voltar atrás aqui.
para poder atribuir um esquema de cor. E aí aqui ele vai definir estas cores. Ah, eu acho que a sobreposição que eu fiz do piso não vai funcionar com o esquema de cor. Não. Acho que eu vou ter que voltar atrás. Era para ele estar me mostrando essas cores, ó. Porque já está definido aqui um esquema de cor de setorização. Eu defini as cores aqui, né? Pelo que eu defini lá, serviço, circulação. Defini uma corzinha. Quanto mais claro isso aqui, melhor. Né, para ficar mais sutil no desenho, não ficar na hora, principalmente na hora que imprime, né? Fica muito chapado. Então deixa essas cores bem clarinhas. É o suficiente para você distinguir uma da outra, mas para não ficar muito pesado no desenho. Porque isso vai mostrar a área de piso, né? Então, ok. Não está aparecendo nada porque eu fiz aquela sobreposição dos pisos. Eu acho que eu vou ter que desfazer isso. Deixa eu ver. Se eu quero voltar atrás, ó, sempre que tem uma sobreposição, quando aparece aqui, né, eu seleciono a categoria e ele mostra sobrepor, é porque está definido lá pelo estilo de objeto. Aqui, se eu quiser voltar atrás a mudança que eu fiz, ó, posso limpar sobreposições. E agora ele vai continuar me mostrando isso aqui de acordo com os estilos de objeto. Aí apareceu de novo. Então ele faz essa planta de setorização e se eu quiser eu posso colocar aqui uma legenda. Em anotar, tem aqui, ó, preenchimento de cores, legenda de preenchimento de cor. Aí posso pôr uma legendinha aqui para identificar o que é o que. Deve dar para editar essa legenda. Né? Eu posso editar o esquema aqui. Ele abre de novo aquele esquema de cor. E eu não sei se dá para editar a cara dessa legenda, mas enfim, acho que assim tá bom. Não sei se tem como mudar isso não. Deve ter um jeito de mudar, né, a fonte, tamanho da letra, enfim. Mas ele cria essa legenda de cor. Eu acho que vocês podiam fazer as plantas seguindo essa lógica aí.